Então vamos lá. Hoje eu coloquei como tema o Evangelho de Jesus. De manhã Deus estava aqui falando fortemente. De manhã Deus já começou assim, mandando o povo amanhã, a primeira hora, se preparar para uma grande mudança. Então, se Ele mandou de manhã, eu vou pegar o cumprimento da promessa dele, que estava aqui de manhã, eu vou jogar em cima de você. Que amanhã, a primeira hora do seu dia, já seja um sinal da transformação que Deus vai trazer sobre a sua vida. Eu não estou aqui preocupado se a sua primeira hora é às 4, é às 5, é às 6, é às 7, é às 8, ou se você dorme até às 10. Eu não estou preocupado com isso. Na sua primeira hora, Deus vai fazer alguma coisa, vai mover ao seu favor, ou sei lá se pelo telefone, não sei se vão mandar um e-mail ou um WhatsApp, ou vou fazer, não sei, alguma coisa vai acontecer e você vai saber que Deus bradou ao teu favor. Você vai saber que Deus começou uma mudança para trazer uma realização. E muitas vezes mudança dói. Mudança dói. Por quê? Porque a gente quer a mudança, mas a gente não quer que seja diferente da nossa vontade. Mas a vontade de Deus é perfeita e agradável. Então às vezes a minha carne diz, não queria que fosse assim. E Ele fala, mas é assim, né? Eu lembro quando a bispa botou o pessoal para orar por mim lá, e ela falou, oraram por você. Eu falei, pô, que maravilha. Eles oraram às 11 horas, às 5 da tarde eu perdi emprego. Eu falei, não foi bom, tem alguma coisa errada, esse povo não sabe orar, esse tal de crente aí, esse povo aí não sabe orar, porque oraram às 11 horas da manhã, nem chegou às 5h30, às 5 horas me chamaram e me dispensaram, e quem me dispensou sabia metade do que eu sabia, nem isso acho. Era uma pessoa que foi colocada por ser parente de não sei quem, e aí foi lá e disse para mim que eu não era contente de trabalhar com ele. E na verdade eu não era mesmo, porque ele fazia as coisas erradas, eu tinha que corrigir para não me prejudicar. Então todo dia eu trabalhava para desfazer o que ele fazia. Então eu já estava ficando de paciência cheia, de toda hora ele aprontar e eu corrigir. E aí ele falou, você não está feliz aqui? Eu falei, não, eu estou feliz com a empresa, mas eu não estou feliz com o seu comportamento. Seu comportamento está me dando trabalho, então tá vendo? Você tem que ser mandado embora. Eu falei, então manda embora. E aí eu saí de lá. Só que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque ali eu não conseguia me desvencilhar, crescer, aprender quem era Deus, viver essa novidade de vida. Eu estava retido numa visão que parecia, era uma companhia enorme, uma empresa sensacional de tamanho, de estrutura, porém eu não estava crescendo, eu não estava me desenvolvendo mais. E Deus falou, agora eu vou trabalhar pela sua vida. E quando eu saí de lá, Ele pôde trabalhar. Ele me ensinou a orar, me ensinou. Em 45 dias eu estava trabalhando em outro lugar, e já não era mais o Marquinhos, mas era o seu Marcos. Aí mudou a história, aí as coisas mudaram, aí as coisas tiveram outro rumo. E é isso que nós precisamos entender. Se Ele diz que vai fazer uma mudança, nem sempre a mudança que Ele faz simplesmente satisfaz o nosso ego, satisfaz o nosso orgulho, mas a maior parte das vezes transforma a nossa vida para melhor. Se não todas as vezes, 99% das vezes é para transformar para melhor. É que às vezes a gente não deixa, né? A gente bloqueia, a gente impede, a gente atrapalha. E aí depois nós vamos descobrir que Deus queria o melhor para cada um de nós. Então amanhã eu retorno na ideia que a primeira hora Deus vai dar um sinal de uma grande mudança para a tua história, para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Amém? Se Ele falou de manhã, é porque Ele ainda está, é o mesmo Deus, não mudou, né? E hoje eu coloquei como tema o Evangelho de Jesus. Fala o Evangelho de Jesus. Quando nós olhamos a Bíblia, nós podemos entender que tem lá Marcos, Mateus, Lucas, João. Todos eles são considerados evangelhos, e todos eles falam da mesma pessoa. De quem? De Jesus. Mas então por que 4 evangelhos, ou 4 homens de Deus falando de forma parecida, mas um pouco diferente? Porque existem as características humanas. Cada um de nós tem uma característica, não é? Se eu chegar aqui e der uma notícia para todos vocês separado, e mandar vocês irem contar para alguém, cada um vai contar de um jeito, é ou não é? Cada um tem uma característica.
Alguns vão chegar lá e falar de uma maneira tranquila, alguns vai falar assim: olha, as coisas estão difíceis. Aí o outro vai falar assim: o capeta está trabalhando. Quer dizer, ele falou a mesma coisa de forma diferente. Então nós precisamos entender que Deus tem um cuidado tão grande conosco, que Jesus tinha um cuidado tão grande conosco, que Ele falou assim: para que pessoas diferentes possam entender a mesma coisa, eu vou colocar 4 ministradores ou 4 escritores para poderem escrever o Evangelho, para darem conotação, para darem direção, para darem orientação, para que as pessoas consigam, ou seja, ninguém possa dizer que não entendeu. Não é assim que a gente falava quando alguma novo convertida aparecia e queria ler a Bíblia e começava a dizer: eu tentei ler a Bíblia, mas eu não entendi muito lá em Levíticos, eu não entendi em Êxodo, tem coisas que eu não entendi, tem coisas que eu não entendi em Deuteronômio, tem coisas que eu não entendi de repente lá falando em 1 Samuel, 2 Samuel. A gente falava o que para eles? Comece a ler pelo Novo Testamento, pelos Evangelhos. Por quê? Porque o Evangelho fala diretamente da vida de Jesus, e a vida de Jesus fala diretamente de salvação, fala de comportamento, fala de entendimento entre o pai e o filho, honra, fala tudo que é referente a Jesus, para trazer a reconciliação entre o homem e Deus. Então quando nós olhamos para isso, a gente fala: peraí, então Ele teve a preocupação de não nos deixar órfãos, mas nos deixar muito bem orientados, os Evangelhos, para que a gente possa entender isso. Cada um escreveu com as suas características pessoais, narrando os mesmos acontecimentos, e isso facilitando todos, para que pudéssemos alcançar o propósito de Deus de nossa salvação. Ele colocou isso claramente. Quando falamos do Evangelho de Jesus Cristo, estamos falando diretamente do plano de salvação preparado para todos nós. Falou de Jesus, já começa a entender o plano da salvação, porque é o único e verdadeiro meio de sermos reconciliados com Deus e assumirmos as promessas de vida eterna. Quem que é o caminho, a verdade e a vida? Através de quem é que você vai para o Pai? Entendeu? Então não existe outro. A Bíblia não deu nenhuma segunda saída, não deixou o mínimo espaço, não falou assim: se você não for por aqui, você vai por ali. Não, só existe um caminho, é Jesus Cristo, tá? Então isso fica muito claro. Então, para nós falarmos do Evangelho de Cristo, antes de mais nada nós precisamos entender o que o Evangelho não é, porque tem um monte de gente até usando. Hoje, se você for na frente de centro espírita, tem versículo. Hoje, se você for ver muitos profissionais aí da área de coaching, etc., eles usam os evangelhos. Hoje não, já anos atrás, até o espiritismo, segundo Allan Kardec, é baseado no quê? Nos evangelhos. Mas como é que alguém pode basear alguma coisa no evangelho se ele não segue o evangelho? Então são pessoas que se apropriam de informações vamos dizer, satisfação própria, mas não visando o plano da salvação, não visando o ensinamento de Jesus, que nós precisamos ficar alertas, Nós precisamos ficar alertas a isso, para a gente entender. Então peraí, o que o Evangelho não é? Primeiro, o Evangelho não é autoajuda, Muitas pessoas têm se disponibilizado a ouvir pastores como solucionadores de problemas momentâneos. Jesus não veio para salvar você de problemas momentâneos, diz que Ele veio para dar vida e vida em abundância. Então Ele não quer que você pague a conta de luz, Ele quer que você tenha prosperidade para viver uma vida de abundância. A visão dele é totalmente diferente disso. Ele não quer que você esteja bem um dia, que você estava down e se levantou. Não, Ele quer que você tenha uma vida de realização, de paz. O Evangelho não é palavra de empolgação para que consigamos passar aquele momento difícil, nem palavras de autoafirmação para reforçar a nossa coragem ou determinação. Então, o Evangelho não é autoajuda. Segundo, o Evangelho não é jogo de prosperidade. O Evangelho não é moeda de troca para alcançarmos o suprimento das nossas dificuldades. Não, é o seguinte, cara, vai lá e dá a sua oferta, porque Deus vai multiplicar 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100. Nossa, vou colocar. Ele coloca e não multiplica. O que acontece? Aí ele fala:
É tudo mentira, o evangelho não é nada disso. Meu irmão, a palavra de Deus não fala da prosperidade vinda como moeda de troca, mas fala que a tua gratidão a Ele, por reconhecer que é Ele que te provê, faz com que haja continuidade de gratidão. Porque eu reconheço, nós não podemos dar nada a Ele que antes Ele não tenha nos dado. Foi o que o pastor falou aqui. Ele falou assim: você não dá dízimo do que você não tem, você não dá primícia do que você não tem, você dá daquilo que você recebeu. Se você recebeu, é porque algo veio até você. E a palavra de Deus diz claramente que Ele dá semente ao que semeia. Ou seja, o princípio é que Ele faz primeiro e que você agradece pelo que Ele fez. Esse é o princípio básico. Dízimo é isso. Você está reconhecendo. Por isso Ele fala: devolve os 10%. Por isso que Ele fala a primeira parte da colheita, porque já houve uma colheita. Existem coisas que estão acontecendo. O propósito é uma liberdade que você tem de honrar a Deus. E quando você está com os seus propósitos honrando a Deus, Deus responde os seus propósitos. Mas não por causa da troca do dinheiro, mas por causa que Ele olha no seu coração e encontra um coração que reconhece, um coração que acredita, um coração que está ligado ao Senhor pelo poder que Ele tem, pelo aquilo que Ele é, porque Ele é salvação. Então é isso, o evangelho não é manual de riqueza para qualquer pessoa possa alcançar o saneamento das suas dívidas e até mesmo estabelecer seus ganhos para o futuro. Não é isso. Terceiro, o evangelho não é jugo, né? Muitas pessoas avaliam o que não poderão fazer, as proibições para assumirem o evangelho de Cristo. Está certo isso? Não, eu vou para a igreja, mas eu vou perder, eu não posso mais ir para a farra, eu não posso mais me prostituir, eu não posso mais cheirar pó, eu não posso mais fumar maconha, eu não posso mais não sei o que lá. Peraí, irmão, isso não é o evangelho. Ele não é jugo, ele não está lá para te cobrar alguma coisa. É que você reconhece que vale a pena estar com esse Deus e que todo o restante é passageiro. Tudo é passageiro. Você hoje pode ser o cara mais bonito, amanhã você vai ficar velho, cabelo branco, vai ficar com pé de galinha, vai não sei o que. Hoje você é o melhor jogador do mundo, e amanhã? Já não é mais. Hoje você é o número 1 daquela empresa, chega lá em cima, todo mundo bate palma para você. Nossa, esse cara é bom. Passa um tempo, os caras tiram você e colocam outro sentado na mesma cadeira. Até o dono às vezes é trocado. Quanto mais os de baixo, aí você descobre que você não era nada. E é isso que começa a ser: peraí, eu reconheço que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele era, que Ele é e que Ele sempre o será. Se eu tiver 1 ano de idade, Ele é Deus. Se eu tiver 20, Ele é Deus. Se eu tiver 50, Ele é Deus. Se eu tiver 100, Ele é Deus. E se eu morrer, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus. Então peraí, eu vou colocar minha vida no altar, perto dele. Então o evangelho não é peso, não é jugo, é algo especial. Acredito que a mão de Deus os punirá, se desobedecerem às orientações. Outros pensam que se as coisas não eram melhores antes de converter. Já ouviram isso? Quantas pessoas falam que é jugo porque eles começam a fazer comparação? Quando eu era do mundo, eu tinha. Quando eu era do mundo, eu era respeitado. Quando eu era do mundo, eu andava armado e ninguém discutia comigo. Quantas vezes eu já vi demais isso? Não, porque, irmão, o evangelho não é jugo, é salvação. Não é prisão. Prisão é isso: alguém que só pode ser alguma coisa quando está armado, alguém que só pode ser alguma coisa quando tem muito dinheiro, alguém que só pode ser alguma coisa quando está num cargo alto e as pessoas dependem dele, porque quando ele perder aquele emprego, ele não é mais nada. Quando ele estiver sem arma, ele é coisa nenhuma. Quando ele não tiver dinheiro no bolso, ninguém nem olha para a cara dele. O evangelho não é isso. O evangelho é paz e realização. O evangelho não é o fim, né? Nós vimos falar que religião é para que as pessoas, né, aqueles que são pecadores demais. Não. O pessoal pensa assim: não, se você chegou nesse nível, é melhor você ir para Jesus. Não tem mais jeito para esse cara não. Ele come cocaína de colher, vai para Jesus. Não, de repente ele está muito doente, melhor você ir para Jesus. Ou já tem muita idade, é melhor você ir para Jesus, você vai acabar morrendo, vai para Jesus. O evangelho não é isso não, irmão. O evangelho não é o fim.
Pessoas pensam que é para aqueles que estão acabando. Há um grande engano, porque muitos não conhecem a grande mensagem do Evangelho para os filhos de Deus. E eles acreditam que o Evangelho é uma muleta, que é uma atadura, que é um quebra-galho para satisfazer a aflição. E ele não é isso. O Evangelho, ele tem muito mais para oferecer, né? Então agora eu posso falar para você o que o Evangelho realmente representa. Eu te disse o que ele não é. Então eu falei para você que ele não era autoajuda. O Evangelho é a ferramenta de amor para a salvação de toda a criação de Deus na terra. Ele é a ferramenta de salvação. Ele tem contido nele, através de Jesus Cristo, a condição de mostrar para você que o que você era não importa mais. Você foi salvo, liberto, restaurado, transformado, tem a condição de viver a paz e a bênção de Deus, viver a promessa do Senhor, não mais com jugo, mas com prazer, com alegria, com gozo, com paz. É uma mudança radical. O homem se distanciou de Deus através do pecado, porque o pecado traz separação entre o homem e Deus. Digo, o pecado traz separação entre o homem e Deus. Tem pessoas que ficam lutando contra. A gente vê hoje pregadores novos principalmente, dizendo assim que não, nós fomos salvos pela graça, então uma vez salvo, sempre salvo. Não existe mais o que te tire da presença de Deus. Meu irmão, tem coisas que tiram a gente da presença de Deus. O pecado, ele nos tira da presença de Deus. Mas não é que Deus vai embora, nós vamos embora. E eu até de manhã estava falando um pouco sobre isso. Eu falei assim, quando a pessoa casa, ele casa porque ama, sim ou não? E a mulher, ela diz que quer aquele marido para o resto da vida, e aquele marido diz que quer aquela mulher para o resto da vida. Ele vai na frente de um sacerdote e se entrega a essa palavra. Olha, tem até aqueles juramentos: onde você for eu irei, onde você deitar eu deitarei, o seu Deus será o meu Deus, nós andaremos juntos, viveremos juntos, teremos tal. E aí termina dizendo assim, até que a morte nos separe. E aí você fala assim, quer dizer que os dois têm um compromisso, um comportamento, e que vão viver isso. Agora a gente traz isso para a igreja. Vamos dar uma pensadinha. A Bíblia diz que Jesus é o noivo, e a igreja a noiva. E diz o quê? Que o noivo e a noiva vão se unir, ou seja, que nós vamos até o noivo, e o noivo vai nos tratar, vai guardar, vai proteger. A noiva virá adornada, ou seja, virá santa, irrepreensível, sem, entre aspas, olhando para o mundo, pecados. E diz que não tem como a gente entrar no céu com os pecados. Mas por quê? Porque o pecado, segundo a palavra de Deus, diz que traz separação entre o homem e Deus. Então, quando nós olhamos para isso, a gente olha tanto para a igreja com Cristo, como para o ser humano. Se fala de casamento, nenhum dos dois quer traição, nenhum dos dois quer separação. Há perdão para os pecados? Há perdão nos casamentos quando as pessoas erram? Também pode haver, mas todos dois têm que haver reconhecimento. Então nós começamos a entender que o Evangelho vem para nos mostrar o caminho correto. Como nós fazemos para ter a salvação que está contida nas palavras de Jesus. E como nós vamos viver isso? Olha, João 3,15 falando aqui: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amaram mais as trevas do que a luz, amaram mais o mundo do que o espiritual, do que o céu. Então, quando nós andamos pela carne, automaticamente nós estamos abrindo mão do céu. E nós andamos pela carne, por que há diferença? Porque normalmente nós pecamos, porque normalmente nós colocamos o que é satisfatório para a nossa carne. Alguém diz que prostituição é um pecado, e é um pecado, está na Bíblia. Agora, se você perguntar para um ser humano que não é cristão, que não está nem aí para esse negócio de igreja, é ruim, ele vai dizer que é ruim? É bom,
um homem e uma mulher se encontrarem, chegarem num lugar, terem lá seus momentos, não sei o quê, papapá, é bom, puxa vida. Fisicamente, olhando para a carne, é bom, mas e olhando para o espírito? É um portal para Satanás entrar através de seus demônios, é destruição, é jugo, é uma porção de coisas. Então peraí, então isso não é bom, mas peraí, é bom ou não é bom? Depende do ângulo que você olha. Se você olhar pelo espírito, é péssimo. Se você olhar pela carne, maravilha. Então ele diz aqui, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, amaram mais andar na carne do que andar no espírito, porque as suas obras eram más. Então nós começamos a entender que peraí, o evangelho não é autoajuda, ele exige de mim alguns comportamentos, reconhecer Jesus Cristo como Senhor e andar fora da visão do pecado. O pecado não deixa de existir porque você aceita Jesus, e ele continua sendo uma ferramenta de Satanás para nos distanciar de Deus. É óbvio que a escolha é sua, não é nossa. Cada um tem a sua escolha própria. Quando alguém vai aceitar ou não aceitar a Jesus, a escolha é dele, sim ou não? Você é que escolhe, o caminho é seu. De repente, se você fala assim, não, eu quero viver com Cristo, é você que vai andar nos caminhos do Senhor. Ninguém é salvo. Lembra que a gente fala? Que a salvação é o quê? Individual. Ninguém é salvo porque diz que tem essa visão sobre os outros. Não, você é salvo porque você tem essa visão de você mesmo se posicionar com Cristo. Então nós precisamos abrir o nosso coração para entender isso, né? Que não é autoajuda, é evangelho. Evangelho é seguir a Jesus Cristo de acordo com o que ele ensinou. Ele sentou na mesa do ladrão, do homem que pegava dinheiro lá, do cobrador de impostos que fazia coisa errada, mas ele passou a pedir uma comissão? Não, ele foi lá para pregar o evangelho. Ele falou lá, o pessoal ia apedrejar aquela mulher que tinha entrado em adultério, e aí o pessoal, tudo com a pedra na mão, prontinho, e aí perguntaram, e o senhor aí, o que acha disso? Ele falou, na boa, atira a primeira pedra quem não tiver pecados. O pessoal parou, pensou, porque naquela época era lei, pecar não era um grande problema, só era problema se você continuasse, mas se pusesse o animal, pusesse a mão em cima, passasse lá, né, aquele sistema que eles tinham, era outra coisa. Aí eles largaram a pedra e foram embora. Mas Jesus não olhou para a mulher e falou assim, escapou dessa, hein, companheira, vai lá, segue a tua vida. Ele falou, não, vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Que podia ser pior do que morrer apedrejado, irmão? Que podia ser pior? Ir para o inferno. Isso que ele estava querendo dizer. Se você, de repente, morrer fisicamente, mas morrer salvo, você tem um lugar na presença de Deus. Mas se você morrer fisicamente e não tiver salvo, você vai para o inferno, que é o quê? Sofrimento eterno. Então veja, ele liberou ela, mas não deixou de ensinar ela o caminho certo. Isso é o evangelho. Você não vai julgar nem sentenciar ninguém, mas você vai ensinar o que é que pesa, o que é que rouba a vida dele das mãos de Deus, o que é que tira ele da presença do Senhor, porque não é Deus que sai, somos nós que saímos, nós é que retiramos. Segundo, o evangelho não é jogo de prosperidade, o evangelho é semente de realização para tudo nas nossas vidas. Diga, o evangelho é semente de realização para tudo na nossa vida, porque nós somos cristãos. Então a Bíblia diz assim, aquilo que semearmos, isto também colheremos. Do que ele está falando? De tudo. Se eu jejuar e orar, eu estou semeando no Espírito, vou colher do Espírito, terei autoridade espiritual, vou começar a ser usado poderosamente por Deus. E se de repente eu semear recurso e começar a acreditar que estou lá ministrando, entregando, sendo grato a Deus, virá o quê?
a prosperidade para a minha vida, para que eu possa continuar a fazer aquilo que alegra o coração de Deus. Não ofertamos porque temos a visão da moeda de troca, ofertamos em gratidão por tudo que Deus já fez em nossas vidas e por tudo que cremos que Ele continuará realizando. Quando ofertamos, seguimos as orientações do Senhor e a sua palavra. João 4:23. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então, peraí, ele fala aqui que eu devo adorar em espírito e em verdade. Quando ele usa o termo verdade, o que ele quer dizer aqui? Lembra que a gente tem um versículo que diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que é a verdade que ele está dizendo que a gente tem que conhecer? A palavra de Deus. A palavra, ou seja, se eu quero conhecer a verdade, eu tenho que conhecer o Evangelho. Eu tenho que conhecer a palavra. Por quê? Porque ela me dirige, porque ela me dá o caminho. Quando eu entendo isso, eu entendo qual é o caminho que eu tenho que seguir. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então esse é o caminho que eu tenho que seguir. Mas espera aí, Jesus é o Senhor, então eu tenho que ser aquilo que Ele diz que nós temos que ser. Ele me salvou, mas Ele me dá direcionamento, e quando Ele fala isso, eu entendo que tudo que está escrito na Bíblia, fala claramente, para eu ser abençoado, fala claramente. Eu não sei se você se lembra, quando você pega lá em Atos 5, e você vê aquela ministração, está falando lá que Pedro estava lá, e Ananias foi até ele, todos estavam vendendo seus bens, e Ananias vende uma das suas propriedades, leva o dinheiro, chega até Pedro, e entrega lá, e fala para Pedro: Pedro, eu vendi uma propriedade, e o dinheiro da propriedade está aqui. Você vendeu a sua propriedade por X? Vendi, e o X está aqui? Tá. Ele fala o que para ele? Por que mentiste ao Espírito Santo? E aí Ananias faz o quê? Morre. Ananias morre. Mas espera aí, por que aconteceu isso? A frase ali no meio dessa colocação de Pedro, ele diz assim: estando contigo não era teu? Estando contigo não era teu? O que matou ele não foi o dinheiro mais ou o dinheiro menos, foi a mentira. O que matou ele foi ele realmente mentir para Pedro, colocar aquilo de forma errada, tentar passar por um número que não é. E aí ele morre. E depois que ele morre, vem a mulher dele. Os homens levaram o corpo embora, e vem a mulher dele, e aí ela vai falar com Pedro. Aí ela vai falar com Pedro, Pedro fala assim: é verdade, vocês venderam aquela propriedade por X? E aí Safira fala o quê? Sim, vendemos. E ele fala: ainda estão aí os pés dos homens que levaram o seu marido. Vai morrer também. Quer dizer, novamente ele percebe que a mentira já estava tomando corpo, não só em Ananias, mas Ananias e Safira já tinham conversado antes e se combinado de mentir, de tratar a coisa de forma leviana. E aí, desculpa a sinceridade, é Novo Testamento, tá? Não é o tempo da lei. Já está falando de Atos dos Apóstolos, já está falando de Pedro, porque muita gente fala assim: não, isso acontecia no Velho Testamento. Novo Testamento, Ananias e Safira morrem pela mentira. E aí nós começamos a falar: o pecado é o que nos distancia de Deus, que nos tira da intimidade com Deus, que nos rouba, e isso precisa ficar claro. Por isso o Evangelho não é jogo de prosperidade, mas é seguir a palavra, o ensinamento, né? Ou seja, o Senhor quer que adoremos a Deus da visão espiritual, sendo corretos e gratos através da sua palavra, sem joguinho, sem faz de conta, sem fingir que vai dar o dinheiro, vai dar o dinheiro. Eu estou sendo dizimista, mas ninguém sabe, eu estou dando só esse dinheiro, não é nada de dízimo, é só para o pessoal não me perturbar. Espera aí, quem está olhando para você não é homem, é Deus. Então nós tiramos a nossa intimidade com Deus quando nós esquecemos que Ele está de olho em nós, e é Ele que responde a nossa bênção. Pastor não te abençoa por isso, amigo não te abençoa por isso, colega do lado não te abençoa por isso. Os olhos de Deus estão em todos os lugares, e Ele quer ver o seu povo fiel. Fiel ao quê? Ao Evangelho, à palavra, aquilo que é verdade. E isso precisa estar no nosso coração. Terceiro, eu falei, o Evangelho não é jugo. Olha o que diz em Mateus 11:28.
Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele está escrevendo aqui, ou declarando aqui, que o Evangelho é liberdade para vivermos as promessas de Deus em todas as áreas da nossa vida. Ele não está colocando peso, ele está falando assim, ó, vem a mim aí, todo mundo que está cansado e oprimido, e eu vou aliviar. Ou seja, eu não estou aqui para colocar jugo, eu não estou aqui para colocar medo em você. Quer dizer que se eu pecar eu vou para o inferno, quer dizer que se eu errar eu não sei o quê. Deus não está fazendo isso. Ele veio para salvar os que estavam perdidos. A maior vontade dele é transformar a minha vida e a sua vida. A maior vontade dele é ensinar o caminho para você, e o Evangelho tem essa definição: nos dar direção, nos fortalecer, nos preparar, nos estabelecer, para que a gente possa viver todas as promessas de Deus. Eu não tenho jugo, eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas não me convém. Por quê? Porque pode me distanciar de Deus, pode me dar a chance de começar a pensar errado, pode começar a trazer a condição de eu me perder, pode começar. Eu era jovem, nem evangélico nem nada, e eu tinha um amigo de faculdade, e um dia uma moça começou a dar em cima dele muito pesado, e ele era o único casado da turma, e a gente foi até ele e fez a pergunta para ele: essa moça está querendo muito você nem responde para ela, você não quer. Ele falou assim: Marcos, aprenda uma coisa, a gente não abre espaço para que depois não haja comparação. Eu tenho a minha mulher como número 1, e ela vai ser número 1 até o dia que ela quiser. Eu não vou dar espaço para comparação, porque a partir do momento que eu conhecer outra pessoa na intimidade, eu posso começar a comparar as pessoas, e eu não quero isso para a minha vida. E a gente era jovem, e ele também era jovem, mas todo mundo era solteiro. A gente fala assim: nossa, o cara parecia que tinha 30 anos a mais que nós, porque a forma que ele colocou foi tão forte que ninguém nem falou assim. Todo mundo calou a boca, ficou quieto, porque ele foi positivo, direto, objetivo, e trouxe ali uma formulação que realmente aquele que casa quer viver com a sua mulher, aquela que casa quer viver com o seu marido. É por isso que casou, pelo menos antigamente era assim, né? É por isso que casava, né? A gente casava porque encontrou um amigo, o amigo é legal, e aquele amigo se tornou tão amigo que ele deixou de ser só amigo e passou a ser namorado. E como ele é um amigo muito bacana, muito mais amigo do que qualquer outro, ele deixou de ser namorado para ser noivo. E aí você descobriu que aquela amizade você não quer para algum tempo, você quer para sempre. Então virou marido, mas virou esposa, e você vai viver isso. Era assim antigamente. Hoje eu já não sei como é que está aí, as coisas estão meio complicadas, mas essa é a visão. Então ele fala aqui, né, que o Evangelho é liberdade para nós vivermos as promessas de Deus. E eu sei que não é jugo, porque o próprio Jesus mandou lançar sobre ele: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Qual é o seu problema, meu irmão? Qual é a sua dificuldade? Não acredite na alegria que vem de pessoas lá fora. Não acredite que o dinheiro é a solução dos seus problemas, porque não é. Não é. O dinheiro parece ser a solução. Quem um dia sabe disso, olha, sonhou em ganhar R$1.000 por mês, e dizia que com R$1.000 estava bom. Quando ele chegou nos R$1.000, ele falou: R$2.000 supre minha necessidade. Quando ele chegou nos R$2.000, ele falou: puxa vida, se eu ganhasse 3 seria o meu número. E ele chegou a 5, e ele falou: se eu ganhasse 7, e quando ele chegou no 7, ele falou: se fosse 11, quando ele chegou no 11, ele falou: se fosse 15, e um dia encontrei um amigo meu que ganhava 55, e ele diz: esse dinheiro não dá para nada. Dinheiro não resolvia o problema. Por quê? Porque você tem a sua maneira de utilizá-lo. Como você utiliza o seu dinheiro, você vai descobrir para o que é que ele serve e até onde ele vai. Está em você esse negócio. Por isso nós ficamos dizendo que não ter dinheiro é jugo, que nós não termos amigos é jugo, que nós vamos colocando coisas, e nós descobrimos depois que nós sabemos que Deus pode todas as coisas, e nós estamos precisando voltar para Ele. Por quê? Porque a Bíblia diz: buscar a Deus
e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí não importa. Eu vi isso acontecer. Pessoas que ganhavam mínima coisa, mas tinham a bênção de Deus. Sabe o que acontecia? Eu vi gente dando cesta básica, eu vi o sujeito ganhar carro, eu vi o sujeito ganhar uma porção de coisas. Eu conheci um pastor que ganhou, ele dava depois, ele perdeu também, foi um monte de coisa, mas ele ganhou 28 carros e um ônibus. Ganhava, perdia, dava, ia, tal. Aí você olha para aquilo e você fala assim, peraí, não foi um, não foi dois. E aí você começa a entender que Deus pode dar o que Ele quiser. Ou seja, você pode ter na sua casa coisas que você não imagina. Eu vi gente que de repente alguém chamou ele e falou assim, eu vou viajar para o exterior, e eu preciso de alguém que cuide da minha casa. Você vai ficar morando na minha casa até que eu volte. Quando você vai voltar? Não sei. E a última vez que eu olhei fazia 11 anos que ele estava morando na casa do cara de graça. Ele falou, até que eu volte. Ele não voltou. O outro está morando. Agora, Deus pode fazer isso com você? Pode ou não pode? Então está na hora de nós entendermos o Evangelho, entendermos a palavra de Deus e andarmos nessa direção, porque os sinais dele estão aí acontecendo todo dia, estão aí acontecendo sempre, estão aí sendo colocados de uma forma a mudar, ou mudança de vida, de coisas do tipo, e nós estamos perdendo essa possibilidade, porque nós não estamos vivendo o Evangelho. Ele não é jugo, o Evangelho não é peso, o Evangelho não é peso. A grande verdade é que o Evangelho é amor. Diga, o Evangelho é amor. Pela graça sois. Quanto você pagou por isso? É amor. É o amor de Deus por nós. E quando nós olhamos para isso, fala assim, quando Jesus se entregou por nós, em momento algum ele perguntou qual o tamanho do seu pecado. Ele não falou, o que você fez? Ah, eu roubei, tudo bem, cabe aqui, dá para mim pagar. Não, eu acabei matando o pessoal, isso não dá para pagar não, sai fora, vamos ver. Não. Ele trouxe, vamos dizer assim, a condição de uma transformação. Então veja bem, não é peso, não existe proporção, o amor dele é maior que tudo isso. Não existe nada que vá querer tirar de você alguma coisa, Ele quer acrescentar. Jesus não perguntou isso para ninguém. Jesus abriu a porta do céu, libertando todos nós de todo o peso das nossas vidas. Ele te perdoou de quantos pecados? De quantos? Cutuca o irmão do lado e pergunta para ele, de quantos pecados você foi perdoado? O que ele respondeu? Porque eu só ouvi alguns falando. Então tem gente aí que ainda não foi perdoado. Se você tiver alguém perto, próximo de você que não foi perdoado, diga para ele, em nome de Jesus, que o Senhor te perdoe, te liberte. Porque se ele ficou calado é porque ele está com um pecado enrustido. É verdade. Ele falou, eu sei que tem coisa aqui. Romanos 6:22 fala assim, mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é e o dom gratuito de Deus? Vida eterna. Você fala assim, peraí, qual é o peso? Não, o Evangelho não é peso, porque se fosse peso, ele ia me avaliar, ia ver o tamanho dos atos que eu fiz, e ia dizer, você está sentenciado à morte, fica na sua, você é muito pecador, você não presta para coisa nenhuma. Ao contrário, ele abriu as portas do céu, através do seu sacrifício, e ele diz para você aqui, olha, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dom gratuito, diga dom gratuito. Ele não cobra nada de você, para você ser salvo. Mas nós precisamos entender que essa salvação veio para me abençoar. Então eu preciso valorizar. Quando você ganha, que seja um anel caro, que seja um carro novo, você não joga ele em qualquer buraco, você não deixa aquele anel em qualquer pia por aí. Você valoriza. A salvação tem um inestimável valor. O Filho de Deus desceu a essa terra em carne e em sangue, se permitiu ser crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, e nesse crucificado ressuscitou, 3 dias depois ele abriu essa porta para você passar. Mas para que isso aconteça,
Eu preciso reconhecer Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu preciso reconhecer que Ele é o Filho de Deus, que desceu essa terra em carne e em sangue, que veio aqui para pagar o preço dos meus pecados, que Ele se fez o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Mas se eu não reconheço isso, então o sacrifício dele não foi em vão, mas para mim não vale. Para mim não vale, se eu não reconheço. Por isso que ele fala, agora nós somos libertos dos pecados, feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para santificação, e por fim, vida eterna. Ou seja, eu agora entendo, então eu vou seguir no caminho de Jesus, abandonando as coisas que para trás ficam, olhando para aquilo que é a promessa, que é Jesus Cristo. Eu vou andar nesse caminho, e o salário do pecado, para nós, era morte, mas eu tenho um dom, que é a salvação, dom gratuito de Deus, a vida eterna vai fazer parte. O Evangelho é amor para transformação. O Evangelho, ele tem esse poder. Diga, o Evangelho transforma. Se o Evangelho não está te transformando, é porque você ainda não entendeu quem é Jesus Cristo. Você ainda olha para Jesus Cristo como olha para o Homem de Ferro, como olha para o Super-Homem, como olha para o Batman, como olha para esses caras que são, totalmente vulneráveis e fantasiosos. Jesus não é isso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E você tem que olhar para Ele como autor e consumador da sua fé. Você tem que olhar para Ele como aquele que pode todas as coisas, a quem nada pode ser impedido. Você tem que olhar para Ele e entender que o chamado dele para você não é qualquer coisa, é muita coisa. É sair da terra, é morar no céu, é perder o efeito pecado e ganhar o sobrenatural, a intimidade com o Pai, viver e reinar com Ele. Quinto e último, o Evangelho não é o fim. Na verdade, eu tenho que mudar. O Evangelho é o começo. Ele é o começo. Ele é a mudança. Quando você não conhecia Jesus, realmente você estava fadado a ter aí um período de vida, talvez 60, 70, 80, 90, 100 anos, vou falar muito. Mas depois disso, você verdadeiramente estava morto. Mas aquele que recebe a Jesus Cristo, ao invés de estar morto, ele está nascendo para um novo tempo. Ele está nascendo para a vida eterna. Mas espera aí, ele recebeu a Jesus com 20 anos. Pois é, ele nasceu com 20 anos para a vida eterna. Ele nasceu naquele momento, e se ele cuidar, ele vai viver até, 80, 90 anos nessa terra? Pode ser, mas quando ele sair daqui, ele sabe para onde vai. Ele tem uma direção, ele tem um objetivo, ele tem uma realização. O Evangelho é o manual para que nós possamos entender onde encontrar a porta que nos leva a grandes realizações de Jesus para nossas vidas. Podemos falar da importância de Jesus nas nossas vidas na terra e no céu também. Há um só intercessor entre os homens e Deus. Quem é? Jesus. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Ele vai voltar para buscar a igreja dele. Mas mesmo ainda que você mas o fulano morreu antes de Jesus voltar. Que legal, ele já tem o passaporte com ele. Ele já sabe que a eternidade pertence a ele também. Ele já sabe disso, porque fisicamente ele pode ter parado, mas ele está aguardando o tempo onde o Senhor vai recolher a sua igreja, e aí ele vai estar já preparado para isso. Jesus quer nos ajudar a alcançar a realização do Evangelho. Olha o que fala em João 14,5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé teve dúvida, foi perguntar para ele. Ele podia ter falado: Tomé, vai se catar, fica na fila, espera a sua vez, quem você pensa que é? Jesus nunca vai fazer isso.
Se você tiver dúvida, se você tiver um momento de aflição, se algum dia você tiver, como eu lembro uma vez a bispa falando, eu queria que Jesus sentasse do meu lado na cama e falasse comigo, eu queria que ele viesse aqui, porque falam que Jesus conversa, que Jesus fala, que tal, que não sei o que. Aí ela estava falando, orando lá, de repente a cama baixa do lado dela. Ei, e agora? Acabou o assunto. O assunto chegou. Não é assim que o pessoal fala? Vamos falar de fulano, vamos. A pessoa chega e fala, o assunto chegou, é melhor acabar a história. Parou ali, ficou só chorando, começou a chorar. Falou, acho que Jesus falou assim, você não me chamou? Eu estou aqui. Fala aí agora, como é que é? Às vezes que ela provocou, sempre aconteceu. Quando ela falou que queria ver o anjo, e ela estava no quarto lá, e de repente estava ela com o Felipe e com o Fernando lá no quarto, Felipe não, com o Henrique e o Fernando no quarto, e de repente, diz que entrou uma claridade assim, mais claro que o sol dentro do quarto, e ela cobriu a cabeça e as crianças e ficou lá. O anjo ficou um tempo, foi embora, quando voltou à luz normal, ela correu e me chamou. A gente não era convertido, ele estava começando a querer converter, mas eu falei, o que você fez? Aí eu falei que eu queria ver um anjo. E você chamou, e aí? Aí clareou tudo, e o que você fez? Me escondi. É normal, sabe por quê? Porque nós não sabemos o que pedimos, nós temos dificuldade. Nós queremos realmente crer, ao mesmo tempo que nós queremos fugir, nós queremos falar das nossas dores, das nossas coisas, das nossas dificuldades, mas quando a manifestação de Deus chega, a tua dificuldade não existe mais, não existe. Quando o poder de Deus chega através de um anjo, através da presença dele, você já não sabe mais nem o que falar, você começa a perceber a pequenez que é o teu problema para a grandiosidade daquele que vive, daquele que reina, daquele que é o Senhor dos senhores. Há algo novo. Deus quer manifestar a glória dele. Jesus, ele veio com a direção, com o objetivo de pagar o preço do nosso pecado, para que a gente, ele sabe, você não conseguiria. Não, apóstolo, eu sou um cara duro na queda, se tiver que pagar o preço, eu sou duro. Meu irmão, quando você pega uma gripe, quando fura o dedo, pisa num prego, fica lá, quando pega uma virose, não é assim? Como é que você vai falar que você aguenta? Jesus sabia disso, por isso ele falou, Pai, eu vou colocar a minha vida no lugar da deles, eu vou pagar o preço do sofrimento deles, eu vou dar a eles a condição de apenas tão somente declararem que querem a minha presença. Vou mudar a história. Olha o que ele fala em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele não quer, ele não está procurando, não, sofre, paga preço, isso não existe. Ele não quer que você pague preço, porque o Evangelho não é jugo, o Evangelho é bênção, é realização. Ele não quer que você sofra, ele não quer que você passe mal, ele quer que você acredite no poder que ele tem para viver debaixo da sua manifestação e ser tratado como um filho amado, um filho querido. E nós muitas vezes não entendemos isso. Nós queremos empurrar com o peito, brigar, resolver. Não, porque não fica assim, não, porque não fica assado. Deus está falando, para. Entrega os teus caminhos a mim. Tenho algo para fazer com a tua vida. Eu não consigo promoção. Eu trabalhei numa empresa há 11 anos quase, e as promoções eram só para o lado. Coordenador, supervisor, eu passava departamento por departamento, e a bispa ficava tirando um sarro de mim. Ela era terrível, essa mulher. Ela falava assim, você tem a unção do caranguejo? Eu falei, que conversa é essa? Só anda de lado. Eu fui chefe de vários setores da empresa, toda vez que tinha problema na empresa, os caras me chamavam. Você vai para o setor tal. Porque eu não quero ir. Você vai porque o diretor fulano pediu, e tem que resolver, o sistema deu maior pau, não está rodando, não faz isso. Vai para o faturamento, o faturamento não está isso, a administração de vendas não consegue emitir uma nota. Eu não quero esse trabalho. Não, você vai, a gente vai te aumentar o seu salário, você vai para lá, porque alguém tem que resolver e você consegue. Eu falava, poxa, eu queria ser o chefe no meu setor, não queria ficar consertando para os outros.
E foi assim, muito tempo fazendo isso, sem dormir à noite, virando 2 dias, quase 3 dias sem dormir, trabalhando na empresa sem ir para casa, com a mesma roupa, para poder apresentar o que o diretor queria, porque vinha não sei quem da onde, não sei quem lá da onde, você lá. Força própria. A força própria acabou ficando doente, tendo um monte de problemas. Por quê? Força humana. O dia que ela resolveu pedir oração foi aquele dia que eu fui mandado embora. A força própria acabou e a força de Deus entrou. Em 45 dias eu estava em outra empresa com um cargo maior do que eu tinha na empresa, ou seja, o cargo que eu queria naquela empresa eu fui receber na outra. Aí você fala, o que aconteceu? Acabou a força própria, entrou a força de Deus. E quando Deus entra, o poder dele é incontestável. Eu lembro nitidamente como Deus, ele falou assim, eu vou te honrar nesse lugar e tal. Eu falei, Deus, como é que o Senhor pode me honrar nessa empresa? Eu não conheço nada e tal. Foram me apresentar, o maior gerente que tinha na empresa lá, era um diretor da empresa que eu trabalhava antes. E quando chegaram lá, falaram assim, está vendo esse rapaz que está nessa sala aí e tal? Eu falei, ele tinha 51 anos e eu tinha 30 e poucos. Ele falou assim, é funcionário seu também. Quando eu entrei, o cara foi me apresentar, ele olhou para mim e falou, caramba, é o Marcos. Ele era meu chefe durante muitos anos, e agora eu era o chefe dele. Ele muitas vezes mandou eu pegar café. Ô menino, pega um café para mim. Eu ficava doido com isso. Eu falava, eu não sou menino, eu sou funcionário, cara. Esse cara não me respeita. Quando eu entro na sala, o cara fala pro homem, esse aqui é o gerente geral, ele é o seu chefe. Ele olhou para mim e baixou a cabeça. O que ele pensou? É hora da virada. O pessoal pensa, agora ele vai virar, ele vai aprontar. Eu fui lá, sentei com ele e disse para ele, reconheço que você é um excelente profissional, reconheço quem você é, e nós vamos trabalhar juntos. O passado não importa mais. Ele falou, você sabe o que eu fiz com você? Eu falei para ele, eu não sei de nada e não estou nem preocupado. Vamos trabalhar junto, vamos crescer junto. Ele falou, vamos, pode ficar tranquilo, eu sou fiel até a morte com você. Eu falei, tá legal, acabou. Não vou deixar o meu orgulho passar na frente, não vou deixar que a minha carne queira me desmotivar. Eu fui salvo por Jesus Cristo. O orgulho não cabe dentro de um coração que foi salvo por Jesus Cristo. Você querer dar troco, você querer mostrar, você querer isso e aquilo, não cabe. Você foi escolhido para fazer a diferença. Você foi escolhido para ser líder, para ter realmente a condição de mostrar às pessoas o amor de Cristo. E você vai fazer isso a partir de hoje, porque o Evangelho transforma a sua vida. Então, aqui nós dissemos, somos livres do pecado, né? Que eu li agora há pouco, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E nós falamos que nós somos livres do pecado através desta manifestação. Mas se nós somos livres do pecado, peraí, tem alguma coisa aqui especial, porque o pecado tem um peso, e o pecado traz jugo. Hoje tem algumas pessoas ministrando aí, dizendo que uma vez salvo, sempre salvo, que o pecado não pesa mais, que nós não devemos nem olhar para o pecado, nem se preocupar com ele. Amados, pecado é comportamento, e a grande verdade é que o nosso comportamento é que define quem nós somos. O teu comportamento vai dizer se você é honesto ou não, porque se a pessoa rouba, ela não é honesta. Se a pessoa, vamos tirar a palavra rouba, se ela pega o que não é dela, ela não é honesta. Se ela de repente, quando o patrão trabalha bem, mas quando ele sai não trabalha mais, ela não é honesta. Se ela de repente tem o hábito de falar as inverdades, para não falar mentira, ela não é honesta. Tem coisas que acontecem e nós precisamos mudar, é o nosso perfil. Quando eu recebo a Jesus Cristo, eu tenho que ter a visão de abandonar esse peso. O pecado, ele tem um peso, ele traz jugo, o pecado traz jugo. Olha o que fala em Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai, Pai querido. Assim que já não és mais servo, mas filho. Se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo.
Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Porque você vai voltar para o pecado? Você foi livre. Tem pessoas que já receberam o poder de Deus, a salvação, já receberam a manifestação do Espírito Santo, mas aí deixa o orgulho entrar na sua vida e começa a voltar ao passado. E ele fala isso aqui claramente: como tornais outra vez esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? A gente era do mundo e andava pelo mundo, andava pela mentira, pelo engano, pela prostituição, pelo roubo, pelo adultério, pela lascívia, por tantas coisas. Mas nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor, nos convertemos, mudamos o rumo da nossa vida, recebemos um novo caminho, e aí de repente nesse novo caminho, vem aí alguém dizendo: não, você é muito bobo, não, você precisa fazer melhor, não, aqui no trabalho a gente faz coisa errada mesmo, não, o negócio é tomar alguma coisa no final da tarde, é sair com os amigos para um happy hour, é isso e aquilo, e quando você menos espera, você já está começando a sair do propósito e entrar na definição do pecado. O que acontece depois disso? Você começa a se distanciar da presença de Deus. Não é Deus que se distancia de você, é você que se distancia de Deus. Tem gente que fala: e Deus fica chateado com o pecado e vai embora? Não, Ele não vai embora, porque Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele está em todo lugar. Ele não vai embora, mas você vai embora, você sai da presença dele, porque o pecado faz sombra entre você e Deus, ele separa você de Deus, ele faz o que fez com Adão desde o começo. Adão não estava na terra, em São Bernardo, Adão estava no Éden. Adão estava numa posição privilegiada. Adão não tinha o cobrador do imposto, Adão não tinha o Carrefour, Adão não tinha o mercado, Adão não tinha o cobrador da luz, Adão não tinha nada dessas coisas. Mas um dia veio uma palavra e ele acabou fazendo o contrário da orientação de Deus, e Deus não teve dó nenhuma de tirar ele de lá, porque ele foi desobediente. E hoje as pessoas estão falando: não, esquece o pecado, nós estamos no tempo da graça. Amado, se Deus foi justo, foi firme com ele, que foi a criação primeira dele, por que nós seríamos agora os dodóis do pecado, da mentira, do engano? Uma das coisas, Deus é justo, e se Ele é justo, Ele não pode ter dois tipos de pensamento. Se Ele falar que é errado, é errado. Se Ele falar que para entrar no céu você tem que abrir mão dos seus erros, ou seja, tem que se reconciliar com Ele, então só entra se você se reconciliar com Ele. Lá não tem caixinha na porta, lá não tem amigo maior, amigo menor, lá não tem jeitinho, é ou não é. Tudo que é diferente disso é procedência maligna. Então nós precisamos reconhecer: tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, dos quais quereis servir. Paulo chama a atenção dos Gálatas quanto ao comportamento de conhecer a Jesus e aceitar os comportamentos errados. Conhece Jesus e aceita comportamento errado. Isaías, ele fala aquilo que eu acabei de declarar, né? Ele fala assim: eis que a mão do Senhor, está em Isaías 59:1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos faça ouvir. O que atrapalha Deus ouvir os seus pedidos? Pecado. Ele fala aqui, vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Aí ele disse o que antes? Ele falou aqui: não está encolhida, né, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para que não possa te ouvir. Ou seja, o problema não é que Deus não ouve ou que Deus não pode fazer. O problema é que você colocou ou permitiu que o pecado entre no meio. Você foi salvo pela graça, é bem real, era um favor de Deus, uma misericórdia de Deus, só que ao invés de você valorizar, você desvalorizou, você desacredita disso. Você não valoriza isso, e aí você perde. Acreditamos na graça e sabemos do poder da cruz em todo o trabalho realizado por Jesus, como nos é contado
todo o Evangelho. Por isso, mais ainda valorizamos o sacrifício, a graça e o que faz eu não voltar para a lama. Eu não posso voltar para a lama. Foi pago um alto preço pela minha vida. Fala, foi pago um alto preço pela minha vida. Quem morreu por você? Você entende o que é isso? Jesus veio a essa terra por sua causa e deu a vida dele pela sua vida. E o que nós vamos fazer por isso? Ah, mas você não sabe quanto é duro trabalhar naquela empresa. Ah, mas você não sabe quanto é duro quando alguém fala duro comigo. Irmão, pensa bem. Qual dos dois é mais difícil? Ser pregado numa cruz ou ouvir alguém te ofendendo, falando alguma palavra dura? Nós precisamos entender que Jesus quer nos socorrer. A vontade dele é prosperar a tua vida, abençoar a tua casa, liberar a tua família, transformar os teus dias. Mas o pecado vai fazer sombra, vai bloquear isso. Então eu vou mudar isso. Lá em Romanos 6:1 fala assim, porque muita gente não entende que o pecado não tem que estar conosco, e que não é porque eu estou na graça, no Novo Testamento, que isso me dá liberdade de pecar. Não dá liberdade de pecar. Olha o que diz em Romanos 6:1: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Para mostrar assim, olha, eu fico no pecado porque Jesus pagou o preço da salvação, então eu posso. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quando você recebeu a Jesus, você morreu para o pecado, você abriu mão. Quando você se batizou, você falou que o velho homem, não mais, agora é o homem espiritual. E se ele é espiritual, o pecado não envolve mais ele. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Se nós fizermos aquilo que ele está nos orientando, ele se permitiu morrer para o mundo, para viver a ressurreição. Ele diz, se você viver assim também, se você se permitir morrer para o mundo, para viver para Cristo, você também tem direito à ressurreição de Cristo, tem direito a viver com ele, né? Sabemos isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que tendo sido ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Você é instrumento de justiça. Você tem uma boca profética, as suas mãos são para impor e curar pessoas. Você vai chegar nos lugares e vai liberar as pessoas do mal. Você será aquele que vai reinar o nome do Senhor onde chegar, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se você está debaixo da graça, você não quer viver mais o pecado. Você não quer mais, porque você reconhece que a tua vida mudou, que a tua vida é nova. E agora entra a diferença de quem vive realmente na graça. Tiago 4,17: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Diga, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Você tem salvado vidas? Tem pregado o evangelho para as pessoas? Tem falado do seu testemunho para os vizinhos, para o amigo, colega de escola? Porque senão, ele fala que se sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se você sabe o que é certo e anda pelo erro, está cometendo pecado, está fora, é algo claro. Tiago 2,17 fala assim, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé
pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faze bem, também os demônios o creem e estremecem. Crer em Deus, até o diabo crê. Fazer a vontade de Deus é que faz a diferença. O diabo não fez a vontade de Deus, ele quis ser como Deus. Então a diferença, exatamente, não é crer, porque crer, o diabo crê. É o que eu faço depois de crer. O que você tem feito com a sua vida? Quantas vidas chegaram na igreja através de você? Quantas famílias foram para a célula através de você? Quantas pessoas receberam uma palavra profética ou uma oração de liberação através de você? O que é que você tem feito pela palavra de Deus? Ou será que você tem vergonha? Porque tem aquele lado, o nosso lado do orgulho que é maior. Tem aquele lado, eu tenho que ser o cara, o bom, eu tenho que ser diferente. Eu não posso, a pessoa chegar lá na empresa e falar que sou crente, ou falar de Jesus para as pessoas, o que eles vão dizer de mim? Eu sou conhecido ou conhecida como poderoso. Isso não pega bem. Eu participo das farras, das bagunças, das mentiras, dos enganos. Realmente não vai pegar bem. Mas se você está em Cristo, nova criatura você é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aí vem uma nova realização, vem a condição de você seguir esse caminho, Então veja, quando ele fala aqui, mostra-me as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ele está dizendo, eu vou te mostrar quem eu sou por aquilo que eu faço, não por aquilo que eu falo. Não adianta eu falar que eu tenho fé se eu não faço nada. Ele fala, eu vou mostrar o que eu sou, a minha fé, por aquilo que eu realizo. Pensa um pouco o que é que você tem realizado, quantas vidas têm sido transformadas. A graça não é a ausência de lei, mas é o reconhecimento de uma substituição. Sai a lei, mas entra Jesus Cristo. Não apagou, apenas substituiu. E quando substituiu, foi de forma diferente, porque o próprio Jesus, a Bíblia diz que ele não veio para tirar a lei, ele veio para fazer cumprir. Ele fala, não veio para abrogar, veio para fazer cumprir. Ou seja, aquilo que já estava escrito tinha que ser determinado, tinha que ser realizado, tinha que estar pronto a acontecer. Então nós precisamos estar prontos a isso, colocar em prática. Sabe, quando a gente fala a enfermidade, é porque ali não houve a cura. Mas como é que eu faço para que a cura venha? Tem um Senhor que é Senhor da cura. Quem é? Aonde há luz, não há trevas. Espera aí, luz é Jesus Cristo, é Deus, é Espírito Santo. Trevas é o diabo. Se Deus entra, o diabo tem que sair. Se há enfermidade, há dificuldade, tem alguém que pode o quê? Transformar quem? Jesus. Ele tem que entrar para que ele possa fazer um milagre. Se há angústia, tristeza, opressão, tem a alegria, o gozo e a paz. Quem é que pode trazer a alegria, o gozo e a paz? Jesus. Você percebe que nós estamos diante de um fato, mas que nós não estamos colocando em prática aquilo que pertence a nós. Por isso o Evangelho, porque ele mostra que toda vez que Jesus chegava a algum lugar, alguma coisa acontecia. Ele chegava no lugar, tinha milagre. Ele chegava no lugar, tinha conversão, transformação. Ele foi à casa de Zaqueu, ele viu Zaqueu, estava em cima da árvore, olhando para ele. Ele falou, desce depressa, hoje me convém pousar na tua casa. Quando ele foi na casa de Zaqueu, Zaqueu fez o quê? Falou, se eu fiz algo de mal para alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Mas antes ele falou, vou dar metade dos meus bens para os pobres. E Jesus falou, hoje chegou salvação nessa casa. Mas ele não falou que queria aceitar Jesus, mas o que ele estava fazendo, estava declarando que havia quebrantado o coração dele. Porque de cara, um cara rico que costuma cobrar impostos, que tirava proveito, dizer, já pega metade do que eu tenho e distribui para os pobres. E também aqueles que eu prejudiquei, eu devolvo 4 vezes mais. Vamos dizer que agora ele ia viver com 25%. Você fala, um homem fazer isso tem que ter sido tocado forte e poderosamente no coração, porque algo novo está vindo na vida dele. Foi isso que Jesus quis dizer.
E é isso que nós precisamos entender. Sai a lei, mas entra Jesus Cristo. Se seguíamos a lei, agora seguiremos a Cristo. Vamos dizer que, eu acredito, não existe mais lei. Nós estamos aqui no tempo da graça, e entrou Jesus Cristo, pagou o preço, os evangelhos estão lá escritos. Agora eu vou ser o quê? Discípulo de Jesus. Agora eu vou fazer o que ele falou. Se eu obedeci a lei, agora eu obedeço o evangelho, que conta os ensinamentos dos comportamentos da palavra. Temos que entender que onde há Jesus, tem que haver sinais dele. Jesus nunca foi num lugar para deixar as coisas do jeito que estava, nunca. Então, se ele entrou na sua vida, sinais dele tem que vir para a sua vida. Não é que você vai ter que ficar rico, porque Jesus não era rico, ele era próspero, nunca faltava nada onde ele estava. Como não faltava? Ele foi lá dar comida e não tinha comida. Ele falou, então me dá o que vocês têm aí. Levantou, orou e falou, pode distribuir. Distribuiu e sobrou 12 cestos. Ele tinha prosperidade. Então, se nós entendermos isso, nós vamos entender que a presença de Jesus na sua vida tem que trazer mudança, tem que trazer transformação, e você vai ser uma ferramenta dessa transformação, vai ser alguém que vai fazer a diferença. Jesus representava o amor de Deus, mas também a justiça, através de libertação, transformação, restauração, intimidade com as coisas do Pai. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sal da... Tá bom, da onde vem essa luz? De Jesus. Então peraí, ele diz que eu sou a luz do mundo e a luz vem de Jesus Cristo. Peraí, então eu digo que eu estou na graça, vivendo em Jesus. Se somos cristãos, faremos o que Jesus Cristo nos ensinou, porque se a luz vem dele, quem já olhou para a lua? Alguém já olhou para a lua? 3 olharam, o resto é tudo míope, não enxerga a lua. A lua, ela brilha, mas a lua não tem luz. E agora? A lua reflete o sol. Você sabe disso, né? Não estou falando nada de novidade, né? A lua não tem luz própria, ela reflete o sol. Então quer dizer, se eu quiser tirar a luz da lua, eu tenho que tirar o sol. Mas se o sol estiver lá, a lua tem luz. Você sozinho não tem luz, mas o sol da justiça, que é Jesus Cristo, tem. Se você não estiver perto dele, você não tem luz, mas se você estiver perto dele, a luz dele resplandece através de você. Se você entender esse mistério, você vai dizer, nunca mais eu vou ficar longe do sol da justiça, que é Jesus Cristo, porque eu mesmo, em mim mesmo, não tenho luz, mas quando eu estou na direção dele, eu recebo a luz, e eu vou refletir essa luz em qualquer pessoa. Quantas vezes o pessoal olha à noite e fala, nossa, hoje está iluminado porque a lua é cheia. Não está iluminado porque a lua é cheia, está iluminado porque tem uma área maior que o sol está pegando nela, ele está refletindo uma área maior. E você? Minguante, crescente, cheia, quem é você? Quem é você? Porque o que você está refletindo, irmão? Tem gente que reflete de uma forma especial. Tem gente que onde chega, nossa, chegou um homem de Deus, chegou uma mulher de Deus, chegou alguém que fala, nossa, esse cara aí, ó, ele é maluquete, ele chega aqui, quer ver, já ele vai ver coisa da parte de Deus aí, ele é doido. E tem gente que chega e ninguém percebe. Ele entra, está lá no meio, fica lá, e ninguém nem repara que ele está lá. Ele foi embora, aí você viu fulano? Fulano? Não vi não, passou aqui? Ele estava aqui, não viu. Por quê? Porque ele é apagado, ele não reflete, ele está naquela minguante, pequenininha, não faz nada. Amados, você tem que ser a lua cheia, você tem que ter um brilho completo. Você, quando chegar, todo mundo tem que dizer, iluminou o lugar, está brilhando. Mas você tem que ter consciência que essa luz não é sua, essa luz vem de Jesus, essa luz vem do Senhor, essa luz reflete através de você, e você vai ser usado poderosamente para mudar qualquer vida e qualquer coisa. Se somos cristãos, faremos o que Jesus Cristo nos ensinou, transformaremos a vida das pessoas à nossa volta, senão seremos apenas cristãos mornos. O que é cristão morno, irmão? Aquele que já sabe, mas não faz nada, sabe? O cristão, quando ele já aprendeu, mas não realiza, ele é o morno.
É aquele que já aprendeu, deveria ser quente, deveria ser um realizador, mas ele não realiza, então ele é morno. Tem o frio, aquele que ainda não conhece, não sabe, chegou na igreja, está andando aí no meio, mas não entendeu nada do que está acontecendo. Ele ainda é frio, ele não tem noção do que está acontecendo. Jesus diz que gosta do frio e gosta do quente. Mas e o morno? Tem gente vomitando ali já. Vomitá-lo-ei. Ele quer dizer assim: não vai ficar comigo. Eu não quero pessoas assim perto de mim. Mas por que Jesus não quer uma pessoa que é morna? Porque ele sabe que ao invés de ajudar a crescer, o morno ajuda a diminuir. Mas como assim? Imagina que eu estou perto de uma pessoa que é morna, e eu estou numa dúvida: eu levo o evangelho bem a sério, ou eu vou cuidar da minha vida, porque eu sou profissional, porque eu trabalho, porque eu tenho um carro, porque eu tenho uma família, porque eu tenho amigos, porque eu tenho, então eu não tenho tempo para esse negócio de igreja. Igreja é um negócio que vai gastar meu tempo, vai atrapalhar. E aí eu vou falar com uma pessoa que é cheia do Espírito, aquele cara que é quente. Ele fala: querido, você sempre vai ter um tempo para Deus, a tua vida não é tudo isso, você tem um espaço, porque no dia que você precisar, você vai ter aonde se socorrer, você tem intimidade, você vai agradar o coração de Deus. E se ele for falar com o morno? Deus sabe de todas as coisas, sabe que eu trabalho como um louco, sabe que não sei o que, ele arruma 500 desculpas e sai fora. Então imagina, se essa pessoa for procurar o morno, ele vai ser o quê? Morno. E se ele procurar o quente, ele vai ser o quê? Quente. Como Deus pode gostar do morno, se ele é uma laranja podre no meio da cesta? Por isso que ele fala: vomitá-lo-ei, vou tirar de perto, porque isso não vai dar resultado, só vai atrapalhar. Eu sei que aqui não tem morno, não é verdade? Não tem morno aí? Morno não tem não, aqui só tem crente. Deixa vir que tem, dá que eu oro aí, o que é? Assim? Manda aí, o que é, cara? Não tem. Por quê? Porque nós queremos agradar o coração de Deus, nós queremos ser a imagem e semelhança de Cristo, nós queremos estar debaixo do poder do Espírito Santo, nós queremos fazer a diferença. Se não, nós seremos apenas cristãos mornos. Mas se há luz, não existe trevas. Você não é a luz do mundo, o sal da terra? Se você é luz, se é luz, não tem trevas, não pode existir trevas, a não ser que você não seja luz. Tem que tomar cuidado. Se Jesus está em você, então o inimigo não poderá mais atuar na sua vida. Onde Jesus chega, coisas tremendas acontecem. A graça não é um estágio de inércia, não é um estágio parado. O Novo Testamento não é um estágio parado, ao contrário, o Novo Testamento é aquele que nos empurra, nos impulsiona a fazer coisas tremendas. Por quê? Imagina aqueles discípulos, os 12 pelo menos, eles andaram com Jesus durante 3 anos. Quando eles estavam com Jesus ali do lado, tinha dia que Jesus levantava, falava: vamos comer o peixe, vamos lá, pega lá, pesca, faz isso, comiam. Mas tinha horas que Jesus falava com eles da parte do Pai. Mas tinha hora que Jesus falava: agora nós vamos andar. Eles iam andar. Aí de repente ele falava: vamos atravessar o rio lá, né, de Genezaré, vamos atravessar, vamos. Aí ele falava assim: vamos indo na frente que eu já vou. Parece que eu já vejo Jesus fazendo de sacanagem, desculpa a sinceridade. Vão lá que eu já vou, vão lá. Aí eles vão, saem com o barco. Quando eles estão lá no meio, daqui a pouco Jesus vai andando sobre as águas. Aí Pedro olha e fala o quê? Ai, um fantasma! Pedro, se liga, sou eu. Se é o Senhor, diga para que eu vá ter contigo. Ele falou: vem, cara, anda aqui. E Pedro vai e começa a andar sobre as águas. O que Jesus estava fazendo naquela hora? Provocando. Ele estava provocando Pedro, tranquilamente. Ele estava querendo mostrar para eles: vocês podem tudo naquele que te fortalece. Estou aqui. Você anda sobre as águas, você faz o que for necessário. Você multiplica o pão, multiplica o peixe, você faz o que for necessário. Nós precisamos abrir os nossos olhos. A presença do Evangelho, a presença do Novo Testamento aí, da graça, não é um momento de estar parado. É o contrário. Você pode todas as coisas daquele que te fortalece, Jesus Cristo.
você recebeu uma autoridade. Tudo que pedires ao meu Pai, no meu nome, Ele vô-lo fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele colocou na sua mão, recebe aí essa autoridade, recebe aí esse poder. Antigamente, quando você olha no Velho Testamento, a diferença era que a unção do Espírito Santo estava sobre os reis, sobre os sacerdotes, sobre os juízes, sobre aqueles que eram escolhidos, para fazer alguma obra para Deus. Então eles despejavam o azeite, colocavam lá o Espírito Santo. Mas quando o véu foi rasgado, quando de repente aí o Espírito Santo no livro de Atos foi derramado sobre a terra, todos nós temos essa condição de fazer esses milagres. Mas por que eu não faço? Porque você não procura, porque você não se posiciona, porque você não se lança. Você viu o testemunho que o pastor Juliano leu? A pessoa estava no supério, estava 2 anos e meio desempregado, esperando alguma coisa, e de repente Deus fala para ele: diga isso, isso e isso, e ele vai e fala, e a pessoa é abençoada. Ei, pastor Juliano não é Deus, mas ele pode ser uma ferramenta de Deus. Ele pode ser a boca profética do Senhor. Ei, mas só Ele pode isso. E o que você está esperando para abrir sua boca? O que você está esperando para começar a chamar a presença de Deus e dizer: Senhor, usa a minha vida também? Mas não é para você ficar dentro de casa trancado lá no quarto e dizer: usa a minha vida também. Porque Ele vai falar, você vai falar com quem? Com a barata, com a lagartixa ou com a televisão? Vai atrás dos que precisam. Ele estava numa reunião, orando pelas pessoas que precisavam, e aí Deus falou: Ele está disponível para fazer aquilo que eu quero que seja feito, aonde a necessidade existe, então eu vou dar a Ele autoridade para fazer. Isso precisa vir em nós, o desejo de receber autoridade para abençoar pessoas. Você não vai fazer isso para abençoar você mesmo. É lógico que a gente fica super feliz. Fica ou não fica, Juliano? A gente fica feliz, irmão. Se você permitir que Deus te use, você nunca mais vai querer parar. Por quê? Porque você começa a perceber: o Senhor está aqui e está usando a minha vida. Como é bom, Senhor. Usa, fica à vontade, libera o teu povo através de nós, faz coisas tremendas. Você precisa permitir a manifestação de Deus através da sua vida. Quantas pessoas precisam de uma palavra, quantas pessoas precisam de orientação, quantas pessoas precisam conhecer a verdadeira saída, quantas pessoas precisam ter força para negar coisas que estão roubando a paz, a tranquilidade, e você é aquela pessoa que está preparado para fazer a diferença. Então não se guarda, levanta a tua cabeça, abre a tua boca, declara o teu Deus, mostra que você foi chamado para fazer a diferença no lugar que você chegar. Você é um escolhido. Acredita nisso. A graça não é um estágio de inércia. A graça é a certidão de autoridade e capacitação para nós vivermos as promessas de Jesus Cristo através do Espírito Santo de Deus. Vou ler de novo. A graça é a certidão de autoridade e capacitação para vivermos as promessas de Jesus Cristo através do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o preço já foi pago. Já está pago. Você não tem que pagar de novo, você tem que exercer a posição. Falta tomarmos posse e exercer o projeto ao que fomos chamados. Há um projeto através do Evangelho, e você foi chamado para viver o Evangelho. Você foi chamado. Se você ainda não leu, leia Marcos, Mateus, Lucas, João. Leia. Se você chegar no Evangelho de João, você vai ver o tamanho do amor que Deus tem. O tamanho do amor, como Ele se coloca o tempo todo cuidando, zelando, amando, protegendo. Ele fala que Ele é o bom pastor, que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, que o pastor nunca entra pela porta do fundo, entra pela porta da frente. Quem entra pela porta do fundo é o ladrão. Ele vai explicando, e você vai começando a entender que você não está sozinho, que o amor dele, a misericórdia dele é sensacional, está sobre a sua vida para te cuidar. Se você entender isso, meu irmão, quando ele vai lá, final de Marcos, capítulo 16, ele já começa a falar, para pregar o Evangelho a toda criatura.
Ele começa a falar até que se você de repente for picado por alguma coisa lá, não te fará dano algum. Ele está dizendo assim: vou te cobrir, vou te dar força, vou te dar graça, vou te dar proteção, para você fazer a minha obra sem ser traído por qualquer dificuldade. Vou te fortalecer. E nós precisamos estar abertos a isso, a receber o poder de Deus, não para nós, mas para ajudar as pessoas que estão à nossa volta. O grande fundamento do Evangelho é amor, é misericórdia, é entender que Deus chamou você para você ajudar aquele vizinho que está passando dificuldade, aquele colega de trabalho que está aflito, aquela pessoa que perdeu um ente querido, aquela pessoa que de repente está desempregada há tanto tempo, e você fala assim: mas eu não tenho a cesta básica para dar para ela. Você tem mais que a cesta básica, você tem uma palavra de transformação, você tem uma palavra de renovo, uma palavra que abre porta onde não tem porta, sabe, que libera a estrutura. E talvez você está achando que a única ajuda que você pode dar é financeira, mas existe uma manifestação gloriosa da parte de Deus, que é o tamanho do amor de Cristo por nós. Se você falasse qual é a maior herança que Jesus deixou, eu diria para você: é o amor, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu a vida dele pela nossa vida. Ele sabia o sofrimento e Ele não voltou atrás, Ele sabia a dificuldade e Ele foi até o fim. Ele em qualquer momento poderia ter parado, mas Ele não parou. Então isso é um amor realmente que constrange você e eu. Amém? Você crê nisso? Então entenda que a graça é uma manifestação preparada por Deus, para que você possa viver todas as promessas dEle em amor, em não mais sacrifício, mas em realização. Ele não está procurando seu sacrifício, Ele está procurando a sua intimidade. A sua intimidade. Ele quer que você viva a plenitude do poder dEle. Vamos ficar de pé e vamos orar?